Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa hoje de terça-feira à noite, excepcionalmente nessa semana, disponível no feed do podcast Cara dos Esportes aberto. Esse programa toda semana é exclusivo para apoiadores, no qual eu recebo um convidado, a gente fala do Monday Night Football, fala dos principais assuntos da semana, mas excepcionalmente nessa semana vou dar um gostinho para você, se você quiser ter acesso a esse programa semanal. O programa de sexta-feira de manhã que fala do Thursday Night Football. As minhas duas newsletters semanais são meus textos sobre a NFL que vão direto para o seu e-mail. Se torne apoiador, link tá na descrição. Tem planos que você pode assinar pelo Pix. Você pode fazer plano de 3 meses, 6 meses, 1 ano. 6 meses e 1 ano tem desconto. E tudo isso que eu te falei pelo plano de R$14 por mês já te dá acesso, que é o plano Pro Bowl. Tem o plano MVP, que é R$28 por mês, que te dá acesso a tudo isso, dá acesso ao feed do Cara dos Esportes Notícias, que é um programa 3 vezes por semana só de notícias, grupo no WhatsApp, e todo mundo que se tornar apoiador. E depois de se tornar apoiador, quer dizer, se tornando apoiador, crie sua conta no Bodog usando o meu link, Bodog, dos principais sites de apostas do mundo, parceiro oficial aqui do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta, me manda um print da sua conta, que aí você vai concorrer a 2 sorteios mensais de R$50 depositados na sua conta do Bodog para você apostar. Então, você pode se tornar apoiador e ainda ter lucro. Não tem negócio melhor aqui. Programa de hoje, a gente vai falar do Monday Night Football. Vamos falar de Los Angeles Rams e São Francisco 49ers, na vitória do 49ers. Depois, eu tô aqui com o meu amigo Felipe Lawrence, @quarterback, jornalista do Valor Econômico. Antes da temporada, ele participou dos 3 episódios especiais de palpites para a temporada da NFL. Então, um mês de futebol americano já tendo rolado, a gente vai ter a oportunidade aqui de rescindir 4 palpites. Ou seja, 4 palpites que a gente já sentiu que errou redondamente. A gente vai refazer aqui nesse programa. Então, assim, Felipe, pra mim não faltou opção pra escolher. Pra mim também não. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que tá nos ouvindo. Realmente não faltou opção, né? Porque esses palpites que a gente faz no começo da temporada, antes de iniciar a temporada, é muito com base no que aconteceu no ano passado e no off-season, né? E quando começa a cancha de verdade, quando começam os jogos, a situação muda completamente. Então, e uma temporadazinha bem maluca até agora, né? Uma temporadazinha bem maluca, uma temporada bem atípica, né? Em vários sentidos. Uhum. E a gente, assim, muitos palpites que a gente fez lá em agosto, nesse podcast que você citou, muitos desses palpites já foram pro espaço, né? E agora a gente vai fazer um pouquinho de autocrítica e um pouquinho de novas previsões para ver se a gente pelo menos acerta agora, corrige o voo, né? Corrige com um avião no céu. Autocrítica é um termo em moda nos últimos anos, né? No Brasil, né? Então vou tentar diagnosticar aqui onde que eu errei. Na hora que eu te convidei, Felipe, pro podcast, esse assunto não havia explodido e eu espero que você tenha visto a indireta que eu te mandei no Twitter. Eu acabei não falando com você antes da gente entrar no ar. A gente tem que falar sobre a grande notícia do dia também, né? Uhum. Então não vai ser o momento TV Fama, mas a gente tem que falar sobre as últimas notícias envolvendo Tom Brady. Mas vamos começar pelo Monday Night Football. Vamos começar pela vitória do São Francisco 49ers para cima do Los Angeles Rams, 24-9. Aliás, eu assisti esse jogo na live com o pessoal lá no YouTube, foi bem legal, a gente ficou conversando durante o jogo, eu fiquei sofrendo com as minhas apostas. Meu plano é todo Monday Night Football e Thursday Night Football ter uma live, e nessa quinta-feira a live vai ser na Twitch. Depois de muito me pedirem, vou fazer a live por lá. Eu já criei meu canal lá, link tá na descrição, vai lá, já segue, já se prepara aí pra quinta-feira. Nunca fiz live na Twitch, mas creio que vai ser mais ou menos a mesma coisa, a dinâmica em si vai ser a mesma coisa, então não deixe de seguir lá. Mas um jogo em que o San Francisco 49ers dominou completamente na defesa e basicamente fez 2 big plays no ataque e foi suficiente, né, Felipe? O grande história do 49ers nesse começo de temporada é exatamente isso. A defesa está conseguindo carregar o piano
o ataque está conseguindo fazer o mínimo necessário para o time não perder os jogos. Então, é uma estratégia que por enquanto está dando certo, né? Vamos ver se os times vão começar a se adaptar nessa situação do 49ers, mas é uma defesa que a gente já sabia que ia vir muito forte nessa temporada, mas eu acho que está superando até as expectativas mais otimistas, né, dos torcedores, porque é uma defesa que realmente encaixou muito rápido, uma defesa que está conseguindo se manteve saudável durante esse primeiro mês de temporada. Então está com bastante produção, tanto no front seven, né, na pressão, conseguindo pressionar a quarterback, conseguindo estar muito bem contra a corrida, e na secundária também, os jogadores estão se encaixando bem. Você não tem grandes nomes, assim, não tem nenhum jogador muito palavreado na secundária do 49ers, mas é uma secundária que conseguiu se encaixar muito bem nesse primeiro mês, e isso ficou bem evidente, conseguiu anular praticamente o Cooper Kupp no Monday Night, né? O Matt Stafford ficou muito perdido, não estava conseguindo se encontrar. O Allen Robinson também foi bastante eliminado em termos de jogo aéreo. A linha ofensiva do Rams, que já vinha sendo um problema, continuou sendo um problema, e dessa vez o problema ainda maior, né? Prejudicou bastante o jogo do Matt Stafford. Então foi uma dominância muito forte da defesa, e o ataque teve aquela jogada do Ivo Samuel, né, que encerrou a partida, que foi um passe bizarro do Jimmy Garoppolo que deu certo no fim das contas. Eu até escrevi no Twitter que foi mais sorte do que juízo, né? Então, assim, acabou dando certo. Então foi um time que fez o necessário no ataque para conseguir derrotar o Rams, mas com um destaque muito, muito grande para a defesa. É verdade, eu concordo com o que você falou sobre a defesa, que tem estrelas no front seven, mas não tem na secundária. Só que a secundária tá jogando muito bem, né? Se bem que a gente tem agora, tem uma secundária, uma estrela surgindo, né, nessa temporada, né? O Talanoa Hufanga, que tá se provando um grande safety, né? Ele teve a pick six, né, no jogo de ontem contra o Matthew Stafford, né, que foi a pá de cal, né, no resultado. E ele tá fazendo uma temporada muito boa, ele já surgiu muito bem como calouro na temporada passada, e a tendência é você olha para um safety com um cabelão daqueles e com um nome que sugere uma origem, não sei se ele é havaiano ou filipino, algo do tipo, né? Deve ser. Porque que aí sugere o quê? Você compara com o Troy Polamalu, que é um dos maiores safeties da história da NFL, e também tinha esse perfil, né? Nome ali de havaiano barra Tahiti, essa região da Oceania, né? Vai é quase logo ali. Só que ele é diferente, né? Os dois jogaram. O Polamalu é USC, né? O Polamalu é de USC. O Hufanga também. Então tem mais essa semelhança. Mas o Hufanga, ele é um safety mais completo, né? Pelo menos é usado mais como um safety mais completo. Até ele não é um box safety como era o Troy Polamalu, né? 15 anos atrás na NFL, ainda era muito definido esses papéis, né? Strong safety, free safety. Diferente, né? Era uma posição diferente na época que o Polamalu jogava, mas o Polamalu era mais batedor, né? Ele não era tanto o ball hawk como o Hufanga, então acho que são jogadores diferentes, mas a comparação pela ascendência é realmente é inegável fazer essa comparação, né? Mesma universidade, mesma posição, mas ele joga. Você olha os snaps dele, ele joga a maior parte dos snaps no fundo do campo, né? Ele não é só aquele cara ali que fica perto da linha de scrimmage. Então, é uma estrela que tá surgindo aí nessa defesa do 49ers. Eles tiveram um desfalque na segunda-feira, né? Que foi o Javon Kinlaw, mas a linha defensiva não sentiu, né? Amassaram o Matthew Stafford, muito ajudados pelo estado da linha ofensiva dos Rams. E os Rams têm problemas sérios. Você falou sobre o Cooper Kupp, ele terminou com 122 jardas, 14 recepções, mas em 19 alvos. 19 alvos para 122 jardas para um wide receiver não é muito eficiente, porque o ataque dos Rams é todo achatado. Não teve nenhuma jogada de mais de 20 jardas. Eu vi uma estatística ontem, foi a primeira vez que os Rams não tiveram uma jogada de mais de 20 jardas em 15 anos, algo do tipo. E essa linha ofensiva a gente sabia que seria um problema, mas está sendo um problema bem maior do que a gente esperava, porque eles perderam o center, e aí depois eles perdem o center reserva, aí tem que mudar o guard, então a gente tá vendo ali, muitas vezes, o cara que é o terceiro no depth chart em campo na linha ofensiva dos Rams, e eu achei que o interior da linha ofensiva foi muito pior
do que os tackles, necessariamente, né? Porque o Noteboom começou jogando mal a temporada, né? E eles têm o Ravenstein do outro lado, que é um top 10 na posição de right tackle, mas eu achei que muitos erros na linha ofensiva no interior, mas muitos erros mentais, né? Muitos erros de o jogador não saber quem vai bloquear, de ser confundido por stunts, né? Basicamente quando um jogador da linha defensiva passa por trás do outro e corta de lado, né? Aí vinha blitz, linebackers. Eu senti que, tudo bem, falhas técnicas, né? Às vezes eles simplesmente não conseguiam bloquear o cara na frente deles, mas muitos problemas que é normal de acontecer. Quer dizer, não normal nesse nível, mas a gente espera que aconteça quando é uma linha ofensiva que basicamente não jogou junta, né? Exato, e é uma linha ofensiva que, como se bem disse, a gente sabia que era problemas, uma linha ofensiva que estava em reconstrução, né? Perdeu peças importantes, perdeu o Andrew Whitworth na off-season, mas é uma linha ofensiva que, acho que por conta dessa questão de ser jogadores que ainda estão tentando se estabelecer, né? Então ainda uma linha que ainda não conseguiu, não jogou muito junta, né? Então acho que eles ainda estão aprendendo um pouco quais são, como que cada um se comporta. Então acho que isso acaba afetando muito essa parte de questão mental, né? Esses erros mentais, porque não é questão de jogador de ser batido por conta de força, não é questão de jogador ser arremessado, né? Um cara que é arrastado, é realmente de mental, né? De posicionamento. Eu acho que é coisa de trabalho do Sean McVay aqui é corrigir essas questões para a linha ofensiva tentar no mínimo mitigar esses erros mentais para você conseguir trazer um pouco mais de segurança, porque o grande fator que fez o Matt Stafford ter aquela boa temporada no ano passado foi a segurança que a ofensiva deu para ele. A gente sabe, já viu ele no Lions, quando ele jogava em Detroit, que quando a linha ofensiva ela começa a balançar, ele cai muito de produção. Então, é uma coisa que o Rams precisa trabalhar muito sério nesse segundo mês de temporada, porque se continuar desse jeito, se o Matt Stafford continuar sendo muito pressionado, é um time que pode chegar meio que na parceira das almas lá em dezembro. Verdade, né? E assim, acho que eu tenho falado muito nos últimos podcasts, né? Porque eu tenho tentado combater a percepção que muitas vezes a gente coloca todos os sacks no mesmo balaio, né? O quarterback sofreu um sack culpa da linha ofensiva. Mas tem muitos tipos de sack, né? Tem sacks que é o quarterback que tá segurando muito a bola. Tem sacks de erro técnico, que o tackle é batido pelo cara que ele deveria bloquear. Tem sack que a blitz veio e ninguém leu. E tem muitos tipos. Tem o coverage sack, né? Que é quando a cobertura na secundária tá perfeita, o quarterback não tem pra onde ir com a bola, ele acaba tendo que segurar e é sacado, né? Então, tem vários tipos de sack, né? Não o Joe Burrow, ele convida muito sacks. O Lamar Jackson, ele convida muito sacks. O Matthew Stafford, eu colocaria mais realmente nesses problemas da linha ofensiva. Mas ele também tem um pouco de responsabilidade, porque ele nunca foi um cara da leitura pré-snap, né? Porque tem alguns sacks ali que o Tom Brady não sofreria, porque o Tom Brady identificaria antes do snap, ele ia chamar uma rota rápida, ele ia ajustar a proteção, ou ia se livrar da bola rápido e não ia ser sacado. O Matthew Stafford, ele não tem essa parte. Então é isso, né? O Sean McVay tem que se envolver mais, porque assim, são jogadores jovens que vão perder bloqueios. Isso acontece, mas quando você tá snap após snap, caras vindo livres, e enquanto o guard e o center estão fazendo uma marcação dupla num defensive tackle, tem muitos erros desse tipo que você tem como eliminar, né? E os Rams estão tentando se adaptar com passes mais curtos. O Stafford teve a distância média dos alvos dele na segunda-feira foi 5,7 jardas. A média geral na temporada, ele é o quarto, com 6,8. Ele está sendo pressionado em 32,4% das tentativas de passe dele, que é a 10ª maior marca na liga, mas ele enfrentou Seahawks e Cardinals e
Não, quais foram os outros? Os do meio. Falcons. Isso. Falcons e Cardinals, que tem pass rushers completamente anêmicos, né? E então meio que dá uma quebrada nesses números, né? É uma situação bem complicada porque você tem que mudar realmente a questão de esquema e o pessoal saber o que tem que fazer na hora certa. Uma boa notícia é que o Stafford tem a segunda melhor nota na NFL quando tá sob pressão. E ele, contra blitz, ele vai muito bem. Só que o que os times estão mostrando, os Bills mostraram, o 49ers, até que não, porque o 49ers mandou muita blitz, né? Mas o Stafford vai muito bem contra blitz. Mas em geral você não vai precisar mandar muita blitz pra gerar pressão em cima dele. Sobre o 49ers, Felipe, pra gente encerrar, o que você vê como teto pra esse time, né? Porque foi uma coisa até que eu falei muito na live. Você tira aquela corrida do Jeff Wilson de 32 jardas e aquela jogada absurda do Deebo Samuel, é um ataque que não produziu quase nada, né? O outro touchdown foi uma pick six. Mas tem uma defesa de elite. Numa NFC fraca, onde que isso te leva? Acho que vai depender muito da evolução, como a gente bem disse, vai depender muito dessa evolução do Rams nos próximos jogos, né? Nesse segundo mês de temporada. Acho que é um time que briga pro wildcard, exatamente por conta dessa fraqueza da NFC, e porque eu acho que como você tá com o Jimmy Garoppolo, que não era o quarterback titular, ele não veio preparado como quarterback titular na pré-temporada, você limita um pouco do que ele faz, você reduz um pouco o risco do que você joga com o quarterback por conta da questão de preparação. Ele tem uma preparação menor do que o Trey Lance, né? Então, assim, em termos de todo o ataque foi preparado para o Trey Lance, não para o Jimmy Garoppolo. Então, você reduz um pouco de risco, tentando minimizar, tentando simplificar o máximo possível esse ataque que não era preparado para ele, para ser preparado para o Jimmy Garoppolo. Então, você reduz a questão de risco, você torna as coisas mais simples. Então, você não tem tantas jogadas que dependem muito do quarterback, né? O Kyle Shanahan conhece as limitações do Jimmy Garoppolo como quarterback, então você tenta limitar ao máximo o ataque para tentar minimizar erros. Então, isso é uma vantagem, né, nessa questão do 49ers com essa defesa sendo de elite. Então, acho que tem que ver até quando isso consegue levar. Será que a defesa vai conseguir manter esse nível alto durante o ano inteiro? Porque é uma temporada longa, né? Uma temporada de 7 jogos, então vai ter algum momento que ela provavelmente vai dar uma baqueada, ela provavelmente vai reduzir um pouco de ritmo e vai exigir um pouco mais do ataque. Então, por isso que eu não vejo ainda um time que talvez brigue para ganhar divisão, mas acho que o wildcard é bem realista para o 49ers. Verdade, vai depender muito do que os Rams farão, mas é isso, esse foi o Monday Night Football. Tá pronto para o momento TV Fama? Sim. Para quem não viu a notícia, né, que já saiu foi repostado em todos os portais brasileiros. Aliás, Globo.com colocou lá, quer dizer, o Globo.com portal, né, aquela revista Monet postou uma matéria do tackle do Bob Wagner, né, no cara lá com... O pessoal tá dizendo que foi chá de revelação, né, e eles botaram que um zagueiro deu uma pancada no cara que invadiu o campo, né? Então, eu pensava que zagueiro era quarterback, né? Que o pessoal falava, né? Então, mas enfim. A outra notícia que repercutiu foi uma notícia do New York Post, que é um tabloide, né? Lá nos Estados Unidos, né? Bem isso de celebridade e essas coisas mesmo. Eles postaram uma matéria que tanto o Tom Brady contra a Gisele Bündchen contrataram advogados de divórcio. Que eles citam múltiplas fontes que confirmaram isso ao site. Então, assim, quando eles citam especificamente que múltiplas fontes confirmaram, a minha tendência é acreditar que é verdade. Que realmente parece que está chegando ao fim o casamento entre os dois. A fonte... Assim, o fato dele ter voltado a jogar nessa temporada, até fala isso na matéria, e de longe, né? A gente não conhece, as pessoas não tem como saber. Parece que é uma questão de gota d'água, né? Que a Gisele já bate nessa tecla há muito tempo,
que quer que ele se aposente, e é uma vontade justa da parte dela, e esse retorno dele parece que foi mesmo a gota d'água, né? Parece que sim, né? Parece que o problema, né, parece que foi como que o Tom Brady voltou, né? Porque ele se aposentou, um mês e meio depois, 2 meses, ele decidiu voltar aos campos. Então acho que isso que deve ter feito a barreira estourar, né? Porque falei no Twitter, a Gisele foi uma pessoa, tipo, quando eles se casaram, ela era a maior modelo do mundo. É. E ela deixou muito a carreira dela de lado para criar os filhos enquanto Tom Brady jogava. E acho que nos últimos anos ele vinha sinalizando, né? Provavelmente ele vinha sinalizando para ela que, vou parar. E quando ele decide parar e volta, eu acho que quebrou a confiança, né? Então, provavelmente não deve ter sido a única razão, né? A gente não sabe o que acontece, a gente provavelmente não vai saber nunca do que realmente rolou. Mas a impressão que dá é exatamente essa, que ele esticou a corda e estourou a corda, porque quebrou a confiança dela. Provavelmente na temporada passada deve ter falado, deve ter prometido que ia se aposentar e voltou a jogar, então acho que deve ter pegado. Acho que é essa questão que deve ter pegado, né? Sim. Quebra a confiança no que foi prometido, depois de tudo que aconteceu, dela ter abrindo mão de muita coisa da carreira dela, de passarela, etc., para criar os filhos. Eu acho que é justo ela querer um pouco de retribuição agora e não teve, né? Então acho que deve ter sido essa a maior causa, mas de fato a gente não vai saber. A não sei que algum deles fale, né? Eu acho que é improvável, mas não vai saber de fato o que ocasionou esse divórcio. E assim, essa parte, né, condiz com o que a gente enxerga do Tom Brady de fora, né? De ser um total maníaco por competição, que a gente sempre falou isso, né? Que ele não ia ser o cara que... Eu nunca senti que ele ia ser o cara que ia se aposentar tranquilo e tal. Ele vai ter meio que ser arrastado dos campos, né? E ele... A forma como ele toma conta do corpo, ele continua jogando em altíssimo nível, né? Então não tinha nenhum motivo técnico para ele se aposentar dentro de campo, né? Ele foi vice no prêmio de MVP na temporada passada, né? Mas tem todos esses outros aspectos. Uma take que você teve no Twitter que eu achei interessante, eu queria que você expandisse, não necessariamente eu discordo, mas queria que você expandisse sobre o impacto, se esse divórcio realmente acontecer, na popularidade da NFL no Brasil, né? Porque acho que se a pessoa acredita que a popularidade da NFL não tem relação com o fato do Tom Brady, o maior jogador de todos os tempos, ser casado com uma brasileira, a pessoa tá se enganando, né? Porque é a história de todo esporte que não é futebol no Brasil, que o esporte ganha popularidade quando tem um brasileiro em destaque. No caso, tem uma brasileira das mais famosas que existem, que é casada com o maior jogador de todos os tempos, né? Então o Tom Brady é basicamente o representante brasileiro. Você acha que vai ter um impacto negativo na popularidade do esporte aqui? Eu não acho que, assim, quando eu escrevi, algumas pessoas interpretaram como as pessoas vão parar de assistir futebol americano na NFL por conta desse divórcio. Não é por esse lado que eu quis dizer. O que eu quis dizer você reduz um pouco a exposição da NFL na mídia brasileira, porque a gente sabe como funciona a site de fofoca. Uma notícia que sai lá nos Estados Unidos é replicada por 200 sites iguais, da mesma forma aqui no Brasil. Então, qualquer coisa que sai da Gisele Bündchen que envolva o Tom Brady, fica falando, Tom Brady, jogador de futebol americano. Às vezes, quando o Tom Brady ele vai para os playoffs, você tem uma exposição maior porque a Gisele foi assistir o jogo do Tom Brady no estádio. Então, o que eu quis dizer que pode afetar negativamente a popularidade da NFL é essa exposição, porque umas 3, 4 pessoas que me mandaram a resposta falaram que começaram a assistir futebol americano porque viram uma matéria que citava o Tom Brady com uma da Gisele, por conta de jogo. Se interessou por conta de viu imagens do jogo, viu imagem do Tom Brady com um uniforme, se interessou e foi procurar, foi atrás de ver o que é o futebol americano. E não é coincidência que a torcida do Patriots é disparada maior no Brasil, né? Exatamente. Então você tem, acho que
o impacto negativo, né, o fator negativo desse divórcio é que você reduz um pouco a exposição, porque você não vai mais falar do Tom Brady, você não vai falar, o ex-marido da Gisele Bündchen, aí só joga só realmente portal esportivo que vai falar do Tom Brady como jogador. Então você tem um viés negativo por esse lado, mas não vai reduzir em termos de qualidade. Tipo, imagino que ninguém vai deixar de assistir NFL porque eles se separaram, mas você reduz um pouco a exposição do futebol americano na mídia brasileira e você reduz um pouco a exposição de pessoas que poderiam ler uma notícia X sobre o casal e poderia ir atrás, vamos ver o que é esse negócio de futebol americano. Então, pelo volume de notícias que sai, pelo volume de sites que tem de notícias de fofoca aqui no Brasil, acho que é um número que não é gigantesco, mas é um número que eu acho que é, no mínimo, razoável de pessoas que poderiam ir atrás. Então, acho que você tem esse impacto negativo de popularidade, mas não é uma coisa assim, gigantesca. Óbvio que não, mas na minha visão você tem sim um impacto negativo quando esse divórcio se concretizando nos contos. Eu concordo plenamente. Porque, assim, tem pessoas que começam a assistir futebol americano e tem pessoas que param de assistir futebol americano, né? Então, o importante é você ter um saldo positivo, trazendo novas pessoas sempre, né? E vai ter menos pessoas que vai ver aquela matéria no GE, Gisele, no Globo.com, Gisele postou uma foto com os filhos no Super Bowl. E aí essa pessoa vê essa matéria, aí um dia tá mudando de canal, tá passando o jogo, fala assim, esse é o jogo do time do marido da Gisele, vou assistir. E aí você tem menos essa conexão, né? Então, eu concordo com o que você disse sobre esse impacto. Não vai ser, Gisele se separou, não vou mais ver jogo desse cara. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser a reação da imprensa lá dos Estados Unidos, porque lá atrás, quando eu tava lendo sobre a história, né, o Tom Brady, ele tinha uma namorada que é atriz, é uma atriz famosa até, só que me fugiu completamente o nome dela, e ele se separou dela basicamente pra ficar com a Gisele. E aí, depois que ele se separou, parece que descobriu que ela estava grávida, né? E tem a imprensa, né, e o público em geral não tem nenhuma simpatia dos Estados Unidos, não tem nenhuma simpatia pela Gisele. Tem esse ponto, tem a famosa entrevista dela pós-Super Bowl, falando que o marido dela não podia passar a bola e receber ao mesmo tempo, né, do Super Bowl 46 contra os Giants. Então, lá não tem nenhuma simpatia pela Gisele, até porque ela não é americana, ela é brasileira, né, então tem mais esse ponto. Eu quero ver como é que vai ser a cobertura, porque eu acho que qualquer pessoa racional vai entender o lado dela. Mas a gente tem muitos exemplos de que as pessoas não são racionais. Então, o mundo mudou mesmo de 2011 pra cá, né? De 2012 pra cá do Super Bowl e de lá atrás quando eles ficaram juntos. Mas eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa cobertura. Você acha que vai voltar a torneirazinha, vai ser aumentada ali do ódio, ou vai ter muito mais o pessoal reconhecendo que o Tom Brady ele tomou uma decisão que meio que colocou a Gisele numa posição complicada? Eu acho que isso vai ficar muito dependente do que for a temporada do Tom Brady. É verdade. Se o Tom Brady chegar a ganhar o Super Bowl, aí vão falar, tipo, ele estava errado, ela estava maluca, ela não devia estar forçando a aposentadoria. O cara ganhou o Super Bowl. Mas se o Buccaneers chegar nos playoffs mal, perder logo nos playoffs, aí ele se aposenta logo em sequência, aí vão falar, o cara arriscou o casamento dele pra ser eliminado nos playoffs, sabe? Não tinha nenhum motivo técnico pra ele voltar nessa temporada, né? Tipo, do time, né? Que era um time que tava no meio de uma transição, o técnico saiu, o Gronk se aposentou, não tinha muito motivo pra ele voltar, né? O cara já tem tudo. Eu acho que você tem essa questão, acho que vai ficar muito dependente de como vai terminar a temporada do Bucks. Acho que você tem essa reação negativa automática pela Gisele por conta desses motivos, né? Por conta desse histórico, né? De como o casal se formou, das declarações dela pela ser brasileira, por já ter alguns anos essa visão da mídia e dos torcedores americanos que ela tenta forçar a aposentadoria do Tom Brady, mas acho que no fim das contas vai ter, por conta dele ter parado e voltado, acho que agora vai ser muito dependente de como terminar a temporada do Bucks. Acho que se ganhar, acho que aí vão pesar mais em cima dela, mas se ele for eliminado, aí vão falar, o cara voltou a jogar, perdeu o casamento e não ganhou título. Então acho que aí você tem
uma visão contrária, né? Acho que aí a crítica pode cair até em cima do Tom Brady. E também que mudou um pouco, né? A gente tem evoluiu um pouco como a gente pensa, né? Como a mídia trata, onde nosso famoso. Então acho que vai ficar muito dependente da temporada do Bucks em si. Eu quero ver qual vai ser o site de analytics que vai colocar uma tabela aí de referência de quantos Super Bowls vale um casamento, né? Quantos Super Bowls o Tom Brady wins above divorce, né? Que ele vai ter que conquistar para compensar. Tô vendo aqui, isso não é nada matemático, nada preciso, mas tem aquele site Celebrity Net Worth, que é a fortuna de celebridades, né? Tom Brady avaliado de 250 milhões de dólares, né? Na matéria do New York Post também coloca esse número, mas normalmente não é tão preciso, né? Essas estimativas. Da Gisele avaliada em 400 milhões de dólares. Então, aquela pergunta que todo mundo faz, quem é mais rico, ele ou ela, pelo menos nesse momento parece que é ela. Eles parecem que têm juntos 26 milhões de dólares em propriedades, né? Em casas e tal. E você como advogado, Felipe, um divórcio de duas pessoas que juntos têm quase 700 milhões de dólares. É um processo, hein? Quem ganha é o advogado, o honorário do advogado que vai cuidar disso. Esse é o grande vencedor, porque... Fazer um winners e losers, né? Aquela coluna esportiva, né? Advogado dos dois. Advogado, cara. Olha quanto. Eu lembro que no divórcio do Jeff Bezos, a esposa dele se tornou entre as 10 maiores bilionárias do mundo por conta dessa questão da fortuna do Jeff Bezos. O advogado ganhou 700 milhões de dólares. Então, assim... Puta merda. Não, então, assim, esses honorários de divórcio dessas famílias ricas, quem ganha mesmo é o advogado, não é? Porque eles vão fazer a partilha deles lá, são duas pessoas adultas, vai fazer um acordo que favorece os dois. O Tom Brady vai ficar com algumas casas, a Gisele vai ficar com outras e vão compartilhar a guarda dos filhos, porque a princípio não parece ser um negócio muito litigioso essa separação, parece ser um negócio que não vai ser uma batalha jurídica longa, etc. Então acho que vai ser um negócio mais amigável. Então o grande vencedor vai ser os advogados dos dois. Quem viu o filme Marriage Story, né, a história de casamento, né, do Noah Baumbach lá no Netflix, mostra bem se bem que cada estado nos Estados Unidos é uma coisa completamente diferente, né? No filme era a Califórnia, enfim. É notícia, né? O maior jogador de todos os tempos, uma das brasileiras mais famosas de todos os tempos também, né? Não tem como fugir. Mas vamos passar para a terceira parte do programa, que é, como eu falei, eu convidei o Felipe para a gente rescindir alguns dos nossos palpites, né? Porque, como a gente explicou lá no começo, alguns não envelheceram tão bem. O Felipe até que propôs 2 de prêmios individuais e 2 de palpite de playoff, Super Bowl, divisão e tal. Então, Felipe, vamos fazer da seguinte forma. Qual palpite você mais se arrepende? O palpite que eu mais me arrependo depois do primeiro mês de temporada foi colocar o Indianapolis Colts como vencedor da AFC South. Tá na minha lista também. É um time que se provou muito pior do que eu imaginava. Eu até falei no podcast desses palpites que era muito condicionado ao que o Colts poderia apresentar. Eu até falei que dependendo do que acontecesse na temporada, o Frank Reich poderia correr sério risco de demissão, e agora eu acho que é um risco real de demissão, porque é um time que não está entregando em campo, um time que não consegue. O ataque, o Matt Ryan, ele está fazendo o mínimo, mas assim, ainda não se entrosou com os recebedores e não conseguiu encaixar direito, né, no ataque aéreo. Agora você tem a lesão do Jonathan Taylor, que vai prejudicar demais o ataque do Colts, e a defesa tá pedestre. É uma defesa que não se destaca, uma defesa que não consegue pressionar o quarterback, não consegue não consegue fazer marcação na secundária. Então acho que para mim é o tipo mais me arrependo, porque não é um time que realmente eu pensei que ia ganhar a divisão. Tinha grande chance de ganhar a divisão, até por conta da
essa retração do Tennessee Titans que acabou acontecendo, está confirmado nesse primeiro mês de temporada, mas é um time que não está entregando. Então eu estou bem decepcionado com o Colts, estava esperando bem mais do time nessa temporada. É uma das que eu coloquei aqui também. Eu só não acho que dá pra definir como, assim, decepção. Eles são decepcionantes, mas é aquela coisa que o processo estava certo, né? Na prática que deu tudo errado. Porque, assim, eu lembro quando você falou sobre a demissão do Frank Reich, possibilidade, né? Eu disse que eu não acreditava. E eu lembro bem de falar que só se a temporada for um desastre. E a temporada tá sendo um desastre. Eu não esperava. Muita gente vai ser exposta ao Indianapolis Colts pela primeira vez na quinta-feira. No jogo do Thursday Night Football contra o Denver Broncos. E vai ter muito. Se o Colts manter o nível que eles vêm jogando até agora, vai ter gente muito chocada com o que eles vão apresentar. Porque eles são um dos piores times da temporada. E eles não estão muito à frente do Chicago Bears, não estão muito à frente do Houston Texans, eles estão nesse balaio. E era um time que a gente acreditava antes do ano, até a cotação nas casas de aposta. Eu vou passar por algumas odds aqui do Bodog, aliás, parceiro oficial de apostas do podcast, crie sua conta usando meu link. Não era... assim, era um dos maiores favoritos dentro da divisão, né? E tem sido um desastre completo. Completo mesmo, não tem muito o que salvar até agora. Até a única vitória deles na temporada contra o Kansas City Chiefs, eu já trouxe essa estatística aqui no podcast, foi a maior diferença em favor do time que perdeu em EPA por jogada, uma estatística avançada que mede eficiência, nos últimos, acho que 15 anos. Ou seja, o Chiefs produziu mais EPA por jogada, na maior diferença em relação ao time que, na verdade, ganhou o jogo. E muita coisa teve que estar errada ali para os Chiefs, para eles perderem aquela partida. Eles não jogaram bem, mas não foi que os Colts foram excepcionalmente bons. Mas realmente tem sido uma grande decepção. Eu substituí eles pelo Jacksonville Jaguars. Tá pagando 2,75 a vitória deles na divisão, né? O título da divisão antes no Bodog, né? Eu não quero pegar crédito porque eu pensei em colocar eles como wild card, mas eu desisti no final. Então não era como eu tava pensando neles pra vencer a divisão. Eu não mereço créditos. Mas esse time dos Jaguars vem surpreendendo muito. E nesse aí aconteceu o que a gente tava esperando, né, Felipe? Porque você bota um head coach profissional que bota um esquema tático simplificado pro Trevor Lawrence nesse início de temporada, tudo começou a andar. E nessa, eu acho que a gente cantou... Acho que a surpresa é começar tão bem, tão cedo. Começar tão bem, tão cedo e também contar com essa fraqueza da divisão, né? Porque eu não estava considerando para o wildcard exatamente porque eu acho que para conseguir o wildcard na AFC precisaria de um nível a mais do que eu acho que o Jaguars vai alcançar nessa temporada. Mas como essa fraqueza na AFC South, o título da divisão vira uma situação bem factível, um time que está jogando bem, eu acho que o time vai continuar evoluindo, porque ele vai avançar em complexidade do que o Doug Peterson está pensando como ataque, né? É uma defesa também que está surpreendendo pelo lado positivo. Para mim, você tem um favorito para a calor defensivo do ano, um cara que a gente não falava desde a temporada, né? Greg Lloyd. Então, acho que é um time que está surpreendendo muito nessa temporada. E no ano passado, muitas pessoas falaram que o Trevor Lawrence ia ser bust, né? Que ia ser um cara que não ia entregar, e agora ele está começando a realmente mostrar o que ele era lá em Clemson, que um talento generacional, um cara que tem uma inteligência de campo muito forte, um cara que tem uma leitura de jogo excepcional, e ele está começando a mostrar isso. Acho que é um jogador que vai continuar evoluindo durante a temporada, e acho que ele vai chegar lá no fim da temporada como talvez uma das grandes promessas, talvez como estabelecido como um dos grandes quarterbacks jovens da NFL. Acho que tem essa possibilidade, dependendo do que o Jaguars vai ficar apresentando nos próximos meses. Ele só não é um bom piloto de chuva, né? Ele é Ayrton Senna inverso, né? Porque foi muito mal no jogo debaixo de muita chuva contra os Eagles. Perdeu 4 jogo. Ele fez o colegial também. Então, eu tava escutando um podcast, o Par do My Take, e eles pegaram um jogo dele da final da ACC em 2018 contra a Universidade de Pittsburgh.
E acho que até o Kenny Pickett jogou, não sei se era 2018. Mas acho que até o Kenny Pickett jogou. Que foi um jogo que choveu e os números do Trevor Lawrence também não foram tão bons assim, né? Mas é um processo, algo que ele vai aprender. E assim, o Trevor Lawrence, pra gente encerrar e passar pra... A gente vai falar dos palpites de times, depois passar pros prêmios individuais que a gente quer mudar. O Trevor Lawrence, pra mim, é o cara que pode se incluir ali. Ele tem as ferramentas pra se incluir ali com Lamar, com Herbert, com Josh Allen, com Patrick Mahomes, como parte dessa nova geração dos quarterbacks, né? Que são aqueles quarterbacks muito habilidosos fisicamente e tecnicamente. Acho que ele tem ferramentas pra isso. Como eu coloquei também aqui os Colts, eu vou mudar aqui o meu palpite de Super Bowl. E vai ser um tema desse meu segmento aqui. Eu vou tirar os Chargers. O Los Angeles Chargers era o meu palpite para o Super Bowl, para vencer o Super Bowl. E eu quero entrar mais pra frente porque eu vou falar mais dos Chargers em seguida, então não quero queimar muitos cartuchos. Mas é uma equipe que tá decepcionando muito. Além das lesões, tá decepcionando muito. E é difícil pra mim ver um caminho pra eles chegarem lá hoje, porque acho que eles se provaram bem abaixo dos Chiefs e dos Bills. Muito por lesão, muito por problemas que eles se impõem. Então eu vou substituir aqui o Los Angeles Chargers pelo Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs tá pagando 9,0 lá no Bodog pra vencer o Super Bowl. E a sensação que eu tenho é que esse encaixe do novo ataque tá acontecendo mais rápido do que a gente esperava. Lidar com a ausência do Tyreek Hill. A gente ainda nem viu tanto assim do Juju Smith-Schuster, do Marquez Valdes-Scantling, mas esse ataque tá funcionando. O Travis Kelce tá jogando no mesmo nível de sempre, né, que acho que é um bom ponto. E a linha ofensiva dos Chiefs está sendo uma das melhores da NFL. Na minha newsletter da semana passada, que eu fiz a seleção da NFL em setembro, teve 2 jogadores do Kansas City Chiefs na linha ofensiva, né? O Creed Humphrey, o center, e o Joe Thuney, o guard. Então, se Chiefs e Bills, tudo caminha para um Chiefs e Bills na NFC, eu apostaria nos Chiefs, e acho que eles são bem melhores que qualquer outro time da NFC. Então, eu trocaria Chargers por Kansas City Chiefs. Eu coloquei o Chargers como wildcard e eu ainda mantenho ele como wildcard. Acho que é um time que tá decepcionando, eu concordo, não é um time que eu vejo brigar com o título, mas eu não via ele brigando por título antes da temporada. Mas acho que é um time que ainda vai conseguir ganhar uma vaga de wildcard, acho que é a tendência. Não acho que o time vai ficar nessa situação durante a temporada toda. Acho que ele vai dar uma melhorada a ponto de conseguir arrancar uma vaga nos playoffs. Até por conta da tabela, acho que é uma tabela que, tirando os confrontos interdivisão, acho que é uma tabela que é um pouco mais razoável. Acho que ele vai conseguir arrancar um wildcard, eu mantenho ele como wildcard. Mas realmente é um time que acho que o que me chamou bastante atenção é tomada de decisão. É um time que piorou muito a tomada de decisão de um ano para cá. É um time que, assim, eu imaginaria que o Brandon Staley ia ser um pouco mais comedido do que foi na temporada passada, mas não tanto. Acho que ele passou por um nível que beira a covardia. Virou Pete Carroll. E assim, é uma situação que no começo da temporada, eu li no Twitter, foi algum analista americano que falou que o Brandon Staley, ele entendeu o que é NFL. Tipo, se você manter o conservadorismo, você não vai ser demitido de cara, você é demitido porque você foge um pouco do script. Então, acho que a questão do Brandon Staley é que ele deve ter ficado... Eu acho que ele ficou um pouco abalado com o que aconteceu na temporada passada, e reduziu muito a questão do que ele entende de futebol americano para tentar se manter. Acho que é um medo dele de ser demitido por arriscar demais. Então, mas ele diminuiu demais. A tomada de decisão do Chargers piorou muito de um ano para cá, de uma situação em que eu realmente não imaginaria, uma situação que eu não esperava, mas acho que é um time que ainda vai arrancar uma vaga de wildcard. Não vai ganhar? Não vai, mas no começo da temporada eu já não imaginaria que ele fosse ganhar. Eu tenho mais algumas coisas para falar sobre o Brandon Staley, mas alerta de spoiler, eu vou citar ele novamente mais para frente. Qual que é o seu outro palpite aí coletivo
que você vai querer rescindir, Felipe? Eu vou querer rescindir New Orleans Saints ganhando o wildcard e colocar o San Francisco 49ers. Eu até falei no podcast que era a minha grande dúvida que colocar, e agora eu tenho certeza. O New Orleans Saints é um time que também é um time que quem sabe quer ser um pouquinho melhor do que está sendo, é um time que não está conseguindo criar consistência, está tendo o Chris Olave, que está indo muito bem como calor ofensivo, ele mantém ele como calor ofensivo em aposta de calor ofensivo do ano, mas é um ataque que não está conseguindo se entrosar. O James Winston está muito pior do que eu imaginaria que ele fosse. Eu estava esperando bem mais dele. E acho que o 49ers é um time que está em ascendência, o que mostrou nessa primeira vez de temporada que vai brigar sério por uma vaga nos playoffs. Então eu faço essa substituição do Saints pelo 49ers como wildcard na NFC. Perfeito. Sobre o Chris Olave, acho que já passou um tempo, eu não sei se eu revelei na hora, mas o meu palpite para Offensive Rookie of the Year foi o James Cook, né, do Buffalo Bills. Só que o meu palpite original era o Chris Olave, só que o Felipe, ele me passou os palpites dele, era o Chris Olave também. E aí, como eu tinha vários palpites que a gente tinha concordado, eu mudei pro James Cook. Foi um cara que eu pensei mesmo e tá completamente errado também, porque o cara literalmente sofreu um fumble na primeira carregada, mas o Chris Olave, ele tá correspondendo a tudo que a gente esperava dele. Vamos passar para jogadores agora, Felipe. Qual o primeiro prêmio? Jogadores ou técnico, né? Qual o primeiro prêmio individual que você quer mudar? O primeiro prêmio que eu quero mudar é o Comeback Player of the Year, que eu tinha colocado James Winston. E eu vou tirar o James Winston porque é um jogador que acho que não está apresentando em campo que... Tá com as costas quebradas, né? Tá com as costas quebradas, assim, muitas lesões, é um cara que não está conseguindo se manter saudável, um cara que não está correspondendo ao que eu esperava dele nessa temporada. É um cara que eu pensei que ia ter um controle maior do ataque, assim, por conta da continuidade, né? Porque, ok, o Sean Payton saiu, mas o Carmichael, que é o coordenador ofensivo, está lá há milhares de anos e ele continuou, e era ano passado. Então, assim, eu pensei que seria um ataque que teria mais essa... James Winston teria um pouco mais de liberdade para atuar e não está conseguindo, muito por conta da lesão, muito por conta do esquema ofensivo. Então, é um jogador que não está correspondendo. E aí, no lugar dele, eu coloquei o Saquon Barkley, que voltou excepcionalmente bem, né, da lesão no joelho. Um cara que está jogando muito bem nesse mês de temporada, jogou muito bem nesse primeiro mês de temporada. Um cara que eu acho que ele é o running back com mais jardas, eu não vi. Eu deveria ter visto. Sim. Mas é um cara... Assim, é o Nick Chubb. É o Nick Chubb. É um jogador que assim, tá um pouco, né, tá nas cabeças, e é a principal arma ofensiva do New York Giants. Se o New York Giants está com 3 vitórias, passa muito por conta do Saquon Barkley, por conta da produção que ele vem tendo. Então acho que isso credencia o Saquon para ser Comeback Player of the Year. Eu diria que passa muito mais por um calendário muito, muito fácil, e o Baker Mayfield aceitando um sack absurdo e o Titans errando um field goal de 40 e poucas jardas, né? Mas o Saquon Barkley é o favorito no momento ao prêmio lá no Bodog, tá pagando $2,50. Palpite, acho que ele é o grande... Se ele não se machucar, a tendência é ele ganhar esse prêmio, porque ele é tudo que esse ataque dos Giants tem, né? É ele, né? A gente viu ele literalmente recebendo snap no último domingo contra o Chicago Bears, então não tem nenhum problema quanto a isso. Olhando para outros caras aqui, Brian Robinson do Commanders, né? O cara levou acho que 2 ou 3 tiros e já tá para ser ativado, né? E ele tinha ultrapassado o Antonio Gibson no backfield durante a pré-temporada. Então ele é assim, ele voltou demais. O Saquon Barkley teve um problema no joelho, não lembro se foi no joelho, no pé e tal. O Brian Robinson levou tiro e vai jogar, né? Então ele é um bom candidato mesmo. O meu palpite original era o Juju Smith-Schuster, que tá pagando 21-1. Eu ainda acho que vai ser difícil ele chegar lá, mas eu mantenho a minha lógica desse prêmio lá atrás. O prêmio que eu vou substituir, eu já falei do Chris Olave, né? Então não quero tocar naquele. Eu vou do Defensive Rookie of the Year. Meu palpite foi o Trevon Walker. E, assim, eu mantenho que foi um bom palpite. Apesar dele não ser o melhor rookie defensivo do time dele, né, no momento, né? Que é o Devin Lloyd, que tá fazendo uma temporada fantástica. É o favorito. Tá pagando 3-1 no momento. As odds do Trevon Walker não mudaram. Tava pagando 8,50 lá na época. Continua pagando 8,50 agora. Ele tá fazendo uma boa temporada.
Mas eu vou trocar aqui por um jogador que ele tá se destacando. Quer dizer, ele tá jogando muito bem, mas eu não sei se as pessoas perceberam ainda. Não sei se vai ser necessário o New York Jets jogar uma partida de horário nobre para todo mundo perceber. Mas o Armar Gardner, né, o Sauce Gardner, ele tá sendo tudo que ele prometia e mais. Tá sendo... Sim, um time que já teve o Darrelle Reeves, o Sauce Gardner tá sendo o melhor cornerback calouro que ele poderia ser. Ele tá sendo um excelente cornerback logo de cara, não só como calouro, não só nessa nota em curva de calouro, né, como em geral. Foram 19 passes na direção dele. Ele permitiu apenas 9 recepções, 11,2 jardas por recepção apenas. O Pro Football Focus coloca ele com um touchdown, mas eu, assistindo ao touchdown, eu não concordo de ser colocado na conta dele. Achei que era uma marcação em zona ali que teve um erro que não foi dele, mas ele tem esse touchdown. Ele defendeu 4 passes, não cometeu nenhuma falta, e o rating em passes na direção dele é 81.3, que seria menor não fosse esse touchdown. E todos os números dele são melhores do que o do Darius Stingley, né, que era o cara com quem ele competia para ser o primeiro cornerback draftado. As odds aqui dele são 26-1 no Bodog. Eu não entendo, Felipe, por que ele não tá recebendo. Assim, eu entendo um pouco porque é o New York Jets. Não é um bom time. Mas um cara que foi uma escolha top 5, que tá jogando nesse alto nível, pra mim ele deveria estar recebendo mais elogios, e não parece ser o caso. Eu concordo. É um jogador que tá superando bastante. Eu não esperava que ele fosse tão bem como ele foi nesse primeiro mês de temporada. Acho que passa muito por uma situação que a gente falou também no podcast de palpites, e defensive back, para se destacar, precisa fazer interceptação. Então, assim, você tem essa questão do Sauce, que ele tá realmente se destacando muito bem em tudo, mas assim, ainda não se destacou em termos de interceptação. Então, acho que no momento em que ele começar a pegar algumas bolas, acho que isso passa para a visão geral, assim, de realmente do que move odds, do que move a opinião pública, que é a jogada plástica, né? Então... E se não me engano, não era uma questão dele, as mãos dele era uma questão dele, né, saindo do... Exato, é um cara que um cara que tinha uma habilidade muito técnica, um cara que já vinha com uma habilidade técnica lá no universitário, bem disso, mas não é um cara que tem essa aptidão para fazer interpretação. Então, isso acaba que tira um pouco o brilho do jogador em termos de odds, em termos de opinião pública, mas eu concordo que é um jogador que está superando muito o que se esperava dele, né, como novato. A gente, esse back tem uma transição difícil para a NFL com velocidade, mas ele não se abalou. É um cara que está jogando num alto nível, um cara que está nessa marcação. Você bem disse, o rating de passes que vão na direção dele é baixíssimo, né, para um jogador que é novato. Então, acho que é um jogador que talvez no decorrer da temporada, se ele manter esse nível, aí você torna uma situação que ele vai ser muito bom o suficiente para conseguir superar essa questão de não fazer interceptação, né? Então, acho que é um jogador que tem tudo para realmente chegar lá no fim do ano como um dos favoritos, mantendo esse alto nível de jogo dele. Porque um dos pontos também que pode pegar é que, assim, como ele está em alto nível, pode ter uma redução de passes jogados na direção dele, né? Porque você teve um teste dele como novato nesse primeiro de temporada, porque os times não sabiam muito do que ele poderia entregar, né? Você vai testar o novato, você vai testar o cara que você não tem tape, um cara que você está começando na NFL, e como ele correspondeu, então você pode ter uma diminuição de volume de jogadas que ele aparece. Então isso pode prejudicar também um pouco a avaliação dele como jogador defensivo, como rookie defensivo, né? Porque ele pode sumir, entre aspas, porque os times, os ataques não vão testar ele como testaram nesse primeiro mês da temporada. Então acho que é um fator que tem que ficar de olho agora em outubro, como que os times vão se portar contra o sócio. Verdade. E esse palpite aqui é muito mais um cara que eu acho que deveria estar do que um cara que eu acho que vai, de fato, ganhar, né? E essa questão que você falou das interceptações, eu lembro que eu fiz o levantamento na época. Nos últimos 10 anos, só 2 cornerbacks venceram o prêmio de calouro do ano, e foi o Marshawn Lattimore em 2017, do Saints. Ele teve 5 interceptações,
e o Marcus Peters em 2015 pelos Chiefs, com 8 interceptações, né? Ele dificilmente, o Sauce Gardner, vai ter esse número de interceptações, mas ele é um cara que ele jogou contra os Ravens muito bem, ele marcou o Ja'Marr Chase, foi muito bem, ele marcou o Justin Jefferson, também foi muito bem, então é um cara bem impressionante. Qual que é o último palpite? Última oportunidade aqui, Felipe, para rescindir um palpite. A última palpite que eu vou tirar também é... Eu fiquei pensando bastante nisso. Eu vou tirar o Justin Herbert como Offensive Player of the Year, porque é um jogador que a gente está vendo que tudo que a gente fala do Chargers se aplica nele. É um jogador que perdeu um pouco o volume de jogo, muito pouco das lesões que o Chargers vem fazendo, mas acho que esse prêmio, né, de Offensive Player of the Year é muito de volume, é muito questão de como que o jogador ele realmente se porta em campo, ele entrega em termos estatísticos, porque a diferenciação hoje que as pessoas fazem do MVP pro Offensive Player é realmente volume de jogo. Então acho que dificilmente o Chargers vai conseguir corrigir rumo a ponto do Justin Herbert retomar aqueles números que ele teve na temporada passada. Então, para mim, descredencia um pouco ele desse prêmio. A boa notícia pra ele é que, assim, se formou um Big Four, né, de favoritos ao MVP nesse momento, né, o primeiro, aquela coisa da São Silvestre, né, quando forma o primeiro pelotão, o pelotão tá formado por Jalen Hurts, o Josh Allen, Patrick Mahomes e o Lamar Jackson. Quem coloca o Dino Smith? Não sei. Depende aí da sua benevolência, mas a boa notícia pra ele é que não tá tão longe assim, daria pra ele alcançar. Eu não acredito também que ele vai alcançar, seria meu palpite foi meu palpite inicialmente também, e eu já vou até incluir o meu último palpite que eu vou rescindir, porque tem tudo a ver, é o Brandon Staley como treinador do ano. O Brandon Staley, pra mim, é a grande decepção na NFL esse ano. Eu fiquei transtornado quando eu vi aquele jogo contra os Chiefs, e ele indo pra punch, ele indo pra field goal em quarta pra 3, 4 jardas, e não era isso que a gente viu, não foi isso. Eu me senti totalmente enganado, né? Eu passei a off-season inteira defendendo ele, mas não é esse head coach que eu defendi. Ele era um head coach agressivo, um head coach que arriscava, que, assim, os times deixam muita porcentagem de probabilidade de vitória ir embora pelo conservadorismo. E o Brandon Staley era um cara que maximizava, assim como o John Harbaugh, por exemplo, como, curiosamente, o Dan Campbell nos Lions. Mas o Brandon Staley é aquilo que você falou no começo, né? Parece que o pessoal entrou um pouco na mente dele, né? Ele tá começando ali a adotar algumas práticas de autopreservação, porque é mais fácil ele ser demitido após o segundo ano se algumas decisões de quartas descidas acabarem não dando certo. E eu tô muito decepcionado. O ataque não melhorou. O ataque... eu achava que eles tiraram... Assim, tiveram lesão do Justin Herbert muito cedo, lesões na linha ofensiva e tal, mas é aquele mesmo ataque horizontal que não usa o Justin Herbert como deveria, que prejudica até o Justin Herbert como MVP, mas apesar que a questão é muito mais física. Mas o Brandon Staley se tornou um head coach covarde. E um argumento que eu vi, eu queria sua opinião, Felipe, ele é um head coach defensivo, ele era um coordenador defensivo. Será que a postura dele no ano passado era porque ele não confiava na defesa dele, e esse ano ele confia? Esse ano ele teve os reforços, ele tá podendo usar o esquema tático dele, e pode ser que tenha sido uma aberração, e essa aberração tenha sido justamente porque ele sentia que não dava pra confiar na defesa dele. O que você acha dessa teoria? Eu vi essa hipótese, né, que fizeram para ver essa mudança de mentalidade, mas eu não sei se eu acredito muito nisso, porque a defesa do Chargers no ano passado não era grandes coisas, mas eu não vi uma evolução muito grande nesse ano para justificar essa mudança de mentalidade. Então, não sei se é uma hipótese válida. Eu acredito muito mais que seja essa questão de autopreservação, de realmente dele, acho que a visão dele, né? Eu não estou falando que eu acredito, nem que você acredita, mas
ele pode ter pensado que a reação das pessoas, a reação talvez interna do time, a reação da imprensa, a reação da torcida foi tão virulenta por conta das decisões que ele tomou, mais acertadas, né, mais, entre aspas, arriscadas de quarta descida, de direção ofensiva, que ele entrou nesse modo de autopreservação, porque o que ele falava ano passado nas coletivas, depois dessas decisões, era bem embasado, não eram justificativas que você falava, pô, o cara tá fazendo isso para compensar alguma fraqueza de elenco, não, parecia algo de filosófico, algo que ele realmente pensava de ataque, algo que ele pensava como filosofia de jogo. Então não acho que a mudança aconteceria uma mudança tão grande simplesmente porque ele está com um esquema defensivo que ele realmente gosta. Acho que pesou um pouco toda essa reação negativa. Acho que é mais questão de autopreservação do que algo de questão de jogadores ou o esquema defensivo daquele pensa de defesa. Acho que mudou, acho que pesou essa opinião externa em cima dele durante essa intertemporada. Para quem que você muda o seu palpite? De Offensive Player of the Year, eu vou colocar o Jalen Hurts agora. Acho que é um jogador que está se destacando. Acho que é um jogador que, para mim, ele está um pouco atrás em termos de para ser MVP do que o Lamar Jackson, do que o Patrick Mahomes. Para mim, esses dois são os grandes favoritos hoje. E acho que como ele está nesse pelotão um pouco de trás, acho que a primeira temporada dele que ele está realmente jogando bem, está com um volume de jogo bem legal, acho que, entre aspas, o prêmio de consolação é o Offensive Player of the Year. Então eu troco ele eu troco Justin Herbert pelo Jalen Hurts agora. Eu acho que no começo você falou que ia mudar o MVP. Acho que você se enganou. Falei MVP? Mas enfim, o pessoal entendeu. O seu palpite para MVP é o Lamar, né? Tá. Continua, mantém. Inclusive, põe mais dinheiro nisso. Bom palpite. O Lamar para MVP tá pagando quanto? Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Lamar tá pagando 6,0 no Bodog. Ele é o segundo colocado. Josh Allen, 3,75. Patrick Mahomes, 6,0. Jalen Hurts, 6,5 para MVP. Pro Offensive Player of the Year, o Jalen Hurts. Deixa eu achar ele aqui. Offensive Player of the Year é uma bagunça, né? 10,0. Boas odds aí. Lá no Bodog. Eu vou mudar o Coach of the Year pra... também vou mudar de Chargers pra Eagles. Eu vou de Nick Sirianni aqui. Nick Sirianni que tá pagando 2,75. E... assim... tem uma chance que não dá pra ser desprezada desse time do Philadelphia Eagles ganhar 14 jogos, 15 jogos, terminar 17-0. Porque o calendário é fácil seguindo em frente. O calendário dos Eagles era um dos mais tranquilos entrando na temporada e continua como tal, né? Vou passar aqui pelos jogos deles. Eles têm Cardinals, Cowboys, Steelers, Commanders, Texans, Colts, Packers, que é um complicado, Titans, tem os Giants 2 vezes, tem o New Orleans Saints, tem o Cowboys de novo, Chicago Bears. Então, assim, eles são franco favoritos para seed número 1 na NFC. Eu ficaria chocado. Assim, precisaria de uma lesão do Jalen Hurts, e mesmo assim eu ainda acho que eles seriam competitivos com Gardner Minshew. Então, eles vão ter a melhor campanha da NFL, provavelmente. E aí é bem fácil dar o prêmio pro Nick Sirianni, que é o head coach da equipe. Tá pagando 2,75 lá no Bulldog, como eu falei. Eu gosto do Mike McDaniel também, que tá me surpreendendo muito positivamente, mas os Dolphins não terão a mesma campanha do Philadelphia Eagles e não vencerão a divisão muito provavelmente, né? Porque eu acho que essa, eu também eu ia tocar no McDaniel nessa questão da condução de como foi a lesão do exatamente. Pesa um pouco, pesa bastante contra se for provado que foi o time que conduziu mal essa questão, né? Era outro ponto que eu ia citar, realmente, que é algo que se você tá em dúvida entre dois e um cara potencialmente conduziu mal a situação de saúde do seu quarterback, aí é bem fácil você votar no outro, né? Mas em geral, acho que os Eagles vão ser um time que vão vencer, sei lá, 14, 15 jogos,
vão liderar a NFC com uma margem confortável. E aí vai ser fácil dar o prêmio pro Nick Sirianni, eu acho que... E tá fazendo um trabalho muito bom, né? Outro cara que eu não curti muito a contratação na época. E, assim, tá se provando muito boa, né? E mostra mais uma vez... Só pra o pessoal não falar que eu só erro com o head coach, eu detestei a contratação do Urban Meyer na época. Eu gostei muito da contratação do Brian Daboll. Eu gostei da contratação do Doug Peterson. Que mais? Não gostei da contratação do Matt Rule na época. Não gostei da contratação do Joe Judge na época. Então eu não só erro também com o head coach, mas é basicamente uma loteria você acertar com o head coach ou não. E o Nick Sirianni tá fazendo um grande trabalho. Não, sem dúvida. E acho que eu também tinha colocado o Brandon Staley como palpite técnico do ano, então eu trocaria também pelo Nick Sirianni, porque por todas as razões que você disse, é um cara que está fazendo um trabalho muito bem, é um cara que toma decisões boas, um cara que está maximizando as possibilidades do Eagles para ser o melhor time da NFC. Então acho que para mim é realmente favorito. E acho que a grande questão é o grande competidor é o Mike McDaniel, mas como você bem disse, é um time que não vai ser o primeiro lugar da AFC East, porque vai ser o Bills. E é um time que ainda está essa nuvem negra da questão da saúde do Garoppolo, de ver qual que realmente foi a participação do Dolphins, porque ele trucou, né, nessa semana. Ele trucou, ele tinha 100% de certeza que o Tua não sofreu pressão na última semana. Então, assim, ele basicamente botou a reputação dele em jogo nessa situação. Então, ele vai jogar a conta no médico, né? Exato. Então tem que ver como que vai ser como que vai ser a conclusão dessa investigação que a NFL e a NFL está fazendo da situação do jogo com o Bills, né? Vamos ver o que vai rolar, porque vai sair agora no fim dessa semana, muito provavelmente. Então, para mim hoje o favorito é o Nick Sirianni, eu também colocaria ele como técnico do ano. O único argumento que você pode tirar um pouco de peso do Nick Sirianni e eu acho que é um argumento justo. Pode ser pra muita gente hot take, mas pra mim eu acho que é um argumento justo. Porque pra mim o verdadeiro MVP desse Philadelphia Eagles é o Howie Roseman, que é o general manager do Philadelphia Eagles, né? Ele montou o melhor elenco da NFL. E ele fez uma escolha que ninguém gostou na época do Jalen Hurts. A maioria das pessoas. Eu gostei na época dessa escolha do Jalen Hurts. Eu achei que foi um bom investimento na segunda rodada. E ele assim, executivo do ano deveria ser, tipo, odds de 1,0001 pro Howie Roseman, né? Que ele é disparado o melhor hoje na NFL. Então pode ter... De repente, se o Dolphins consegue vencer a divisão, o Mike McDaniel é absolvido de culpa. E aí você começa a ver que o Mike McDaniel... E eu acho que o Mike McDaniel tem mais mérito em fazer esse time dos Dolphins jogar. Porque você olha o que era o Dolphins na temporada passada e o que é agora, eu acho que ele tem méritos maiores, mas, sim, tentando fazer um caso pra não ser o Nick Sirianni, né? Mas Mike McDaniel tá pagando 7,5 lá no Bodog. Sabe quem tá pagando 17,0, Felipe? Brian Daboll. Exatamente. Não vai ter vitória suficiente, né? Mas quando que os Giants for os playoffs, técnica vaga de wildcard. Porque ela tava fácil. Técnica uma vaga de wildcard. Será que ele voto ele vai ganhar, eu acho. Voto ele vai, mas eu não consigo ver os Eagles não tendo uma campanha monstruosa no final do ano. E aí vai ficar muito difícil não dar pro Nick Sirianni. Eu também não. Eu acho que teria que ter um colapso dos Eagles. Teria que ter um colapso dos jogos contra o Eagles e ganhar a divisão. Eu acho isso impossível. Acho impossível, mas é um cara que tá maximizando o caminho Giants. Se você pegar assim, a maior diferença entre nível do elenco, maior diferença positiva, entre nível do elenco e como o time tá jogando, o Brian Daboll provavelmente é o número 1. Sim. Porque o... Assim, mudou algumas coisas. Mas não, é basicamente o mesmo elenco que o Joe Judge tinha nas mãos ano passado. É um time que tá com a folha salarial fodida. É um time que vai mudar muito no ano que vem, mas é um time com 3 vitórias.
assim, muito por conta do que o Brian Daboll tá fazendo de trabalho. Um cara que tá conseguindo manter o moral da equipe, um cara que tá conseguindo fazer... Ele tá conseguindo contornar todas as fraquezas que ano passado, se fosse o Joe Judge, o time ia cair de costas, ia rolar a vira abaixo muito fácil. O time ia começar 0-4. O que aconteceria com o Joe Judge num jogo que os dois quarterbacks se machucam? Exato. Ele ia ajoelhar a bola até acabar a partida. Não, ele não ia colocar o Saquon Barkley pra ter snap direto nunca. Ele não ia colocar o Daniel Jones pra pegar snap como wide receiver, mas nem ferrando. Então, assim, é um cara que tá maximizando a situação dos Giants, mas, obviamente, para ser técnico do ano, acho que o único caminho possível dele é ganhar a divisão e ganhar do Eagles 2 jogos, mas eu também acho que é improvável até pela qualidade do elenco do Giants que é diminuta. Um time que tá conseguindo tirar leite de pedra desse elenco do Giants, e é um time que agora em outubro a tabela dá uma apertada bem boa, pega Packers, pega Ravens. Acho que é um time que vai perder um pouco de ímpeto por conta dessas limitações de elenco, e que por melhor que o Brian Daboll seja, e eu acho que ele é bom, acho que é um cara que finalmente o Giants acertou, é um cara que vai ficar vários anos no Giants, mas é um time que não tem estufo para conseguir aguentar esse mês de outubro, que é o grande ponto nevrálgico agora da tabela do Giants. Verdade. Bem, é isso. Esse é o podcast de terça-feira. Se você curtiu esse podcast, se torne apoiador, que você vai ter acesso a ele toda semana, toda terça-feira à noite ele é postado. Ele é postado no Google Drive. Se você com o aplicativo do Google Drive no celular, você escuta como se fosse um player de áudio normal, tranquilamente. Então não deixe de se tornar. Vai lá no link na descrição. Tem todos os planos lá, tudo direitinho para você saber como é que funciona. Sigam lá o Felipe no @oquarterback. Felipe, próximo podcast. Esse ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, então não quero levantar a bola, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Próximo podcast eu vou te perguntar o que você tá achando de Rings of Power. Mas fica pro próximo podcast. Brigadão, até a próxima. Até a próxima, Gabriel. Vamos conversar sobre Rings of Power quando terminar. Dá pra ter uma conversa melhor sobre a série, né? Então é isso, pessoal. O programa volta nessa quarta-feira à noite com preview da rodada, preview da semana 5. Passa rápido mesmo. Fique atento, acompanhe, não perca nenhuma semana. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.